enquanto eu estou apresentando e quiser também perguntar, ou se quiser deixar só ali para o final, como ficar melhor para vocês, tá bom? Então, eu sou, né, bem tranquila ali. Muito bom. Então, vamos lá, pessoal. Beleza. Então, já assistindo, né? Estão vendo a tela, né? Sim. Beleza, então, eu sou Heloísa Ferraz, sou nutricionista há 24 anos, né, apaixonada pela nutrição. Então, assim, antes de ser nutricionista, eu pensava em ser veterinária, descobri a nutrição na época do cursinho e fiquei encantada, né, com a nutrição, assim, me despertou, porque eu tive meu pai, ele era diabético, ele faleceu por conta da diabetes, e diabetes é uma das doenças que é muito ligada à questão aí da alimentação, de hábitos saudáveis, de equilíbrio da alimentação, e aí me despertou. Até então, eu tinha 16 anos quando meu pai faleceu, até então eu nunca tinha ouvido falar nesse curso, ainda também a gente na faculdade, no colégio a gente está ainda decidindo o que quer fazer, e aí eu fiquei encantada, e eu falo que eu sou uma profissional que falo, nunca me arrependi, né, às vezes a pessoa fala, nossa, o que eu fui fazer esse curso, eu nunca me arrependi da profissão que escolhi, sou apaixonada, e eu vejo o quanto ela impacta aí na vida de todo mundo, né, então, aí há uns 10 anos, mais ou menos, eu resolvi entrar para a parte da nutrição com abordagem comportamental, porque a nutrição por si só, a gente sai da faculdade, a gente aprende a entregar um plano alimentar para o paciente e pronto. E por que a abordagem comportamental? Porque o que mais influencia na alimentação das pessoas, nas pessoas que têm sobrepeso, ou no caso, como citei do meu pai com diabetes ou hipertensão, entre outras doenças crônicas, é a cabeça, são os pensamentos, são os nossos comportamentos. Eu falo, antes da gente comer alguma coisa, a gente sempre pensa, né, antes de comer. Então, tem ali, por milésimo de segundos, vem um pensamento que gera um sentimento da gente e a gente tem a ação de comer. E dependendo do que a gente for comer, e esse hábito que a gente tem de comer determinados alimentos, vão traçar aí uma vida mais saudável ou uma vida mais com algumas doenças, tá? Então, esse é o tema de hoje, alimentação saudável. Então, como organizar a minha rotina. Então, eu quero deixar essa parte bem prática ali para vocês, essa parte bem prática para vocês, porque não adianta eu ficar falando um monte de teoria se vocês não saberem como colocar isso em prática. Então, organização. Então, organização é a palavra-chave do processo. Então, eu digo tanto para a parte da alimentação, mas para a vida da gente, né? Não adianta também a gente estar só organizado na alimentação e depois o resto da vida uma bagunça. Então, organização e planejamento são aí a chave do sucesso aí de qualquer processo na vida da gente. Em relação à organização, né, então eu coloquei algumas perguntas aqui, né? Então, o que é preciso ter na minha alimentação? Né? Pensando na organização. O que é preciso ter na minha alimentação? Quais horários? Meu Deus, minha gata vai me deixar louca. Quais horários eu preciso comer? Que é uma grande dúvida também, né? Então, que horário que eu preciso comer? Eu preciso fazer todas as refeições? O que é eu posso fazer jejum? Então, quais horários eu preciso comer? Quais horários eu preciso me alimentar? Como aplicar esses hábitos na minha rotina, né? Então, como aplicar os hábitos na rotina, no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, né? Como que eu aplico tudo isso? Aqui é um ponto importantíssimo, né? Então, que é uma dúvida geral. Então, alimentos naturais, né? Então, sobre a minha alimentação, como vai ser a divisão? Eu vou pedir um minutinho para tirar essa gata daqui, desculpa.
Perdão. Então, alimentos naturais, alimentos pouco processados e alimentos ultraprocessados. Eu quero que vocês avaliem agora com o próximo slide como que está ali a alimentação de vocês, né? Então, quais das colunas estão ali sendo prioridade na rotina, como que está o equilíbrio disso? Então, como eu falei ali, alimentos naturais, pouco processados e industrializados, né, ultraprocessados. Aqui a coluna verde, que é dos naturais, que incluem os alimentos in naturas e o minimamente processados. Precisa ser a base da nossa alimentação, ok? Então, quem são eles? Legumes, verduras, frutas, né? As raízes, né? Então, tudo que não passou ali por uma indústria e transformou ali como nas colunas vermelhas, ok? Minimamente processado, que é a coluna 2, super tranquilo, tá? Então, assim, o milho. Então, eu não preciso ter um milho na espiga que veio ali da plantação, da colheita direto. Então, ele passou pela indústria, ele foi debulhado, ele foi pré-cozido para até manter as características e ajudar na conservação. Muitas vezes ele tem ali naqueles saquinhos congelados, que é a melhor opção, porque ele é realmente só o milho cozido ali congelado dentro do saquinho, ou ele está em algumas latas. Quando a gente vai comprar em lata o milho, que não tem problema, a gente só observa se ele tem ali uma quantidade muito grande de sal. Existem hoje muitas marcas que só tem o milho ali, por exemplo, vapor dentro da lata, tá? Então, sempre observar rótulo dos alimentos é importantíssimo. Então, e aí o resto que está minimamente processado, que também entra ali o feijão, a lentilha, o grão de bico. Então, passou simplesmente ali para, após a colheita, para tirar o que não servia da colheita e ter ali dentro do saquinho, além das outras carnes também, ok? Então, quando a gente olha na embalagem desses alimentos, o que ele tem que estar escrito? Milho, né? O grão do trigo, feijão, é apenas isso que está escrito numa embalagem de feijão. O leite, por exemplo, quando ele vai para a caixinha, muitos acabam já tendo um pouquinho ali de um processo, mais ali algum tipo de conservante, mas são poucos. Se a gente utiliza leite da fazenda, melhor ainda, ele só passou por um momento de uma pasteurização para matar as bactérias, né? E aí vai na garrafa. Então, o leite da fazenda ele tem uma duração mais curta, o leite da caixinha mais longa. Também, se a gente puder optar, o da garrafa sempre a melhor opção, ok? Aí a gente vai para os óleos, gorduras e sais, né? Então, que são aqueles que a gente já pode ter um pouquinho mais de atenção na questão do consumo, que são ali os óleos, que já passou por um processo. Então, eu peguei o milho, né? O milho minimamente processado é o milho em grão, e o milho mais processado ali nesse caso, né? Vai estar ali mais o que fez o óleo de milho. Então, eu já tenho que ter atenção a esse consumo de óleos, gorduras e açúcares, tá? Processados, né? Então, alguns alimentos processados, então, às vezes, como entra até a cenoura, a ervilha, o palmito tem bastante conservante também, em alguns casos ali, como tá assim, eu não estou falando aqui deles in natura, tá? Então, a cebola, a couve-flor, eles entram ali na parte de legumes e verduras, mas existe alimentos processados. Então, quando eu falo, às vezes, de um pepino lá em conserva, do palmito, eu consigo, vocês vão ver que tudo a gente consegue consumir, é só atenção que a gente precisa ter ali nesses consumos, tá? E ultraprocessado, então, ultraprocessado realmente é aquilo que está lá na embalagem, que está dentro, que a gente guarda dentro da despensa, ou produtos que estão em caixetas, né, que a gente fala, então, como os nuggets, pizzas prontas, lasanhas prontas, então, são altamente ultraprocessados, com muitos conservantes, com muitos aditivos, então, ingredientes ali, componentes nesse produto que o nosso corpo nem entende aquilo como um nutriente, né? Ele fala, opa, o que é que está entrando aqui? Isso aqui eu não consigo identificar.
e que são alimentos que acabam realmente inflamando o nosso corpo e causando doenças dependendo de como está o equilíbrio desses alimentos na nossa alimentação. Então, como que está a sua alimentação hoje? Nossa. Né? Então, olha aí como que tem que ser essa distribuição, né? Como deveria ser a distribuição. Então, quando eu penso ali nas duas colunas primeiras verdes, tá? Então, alimentos naturais e alimentos minimamente processados, deve ser a base da alimentação natural. E daí lembra como que era? Verduras, frutas, legumes, as carnes, os grãos, né? Então, tanto arroz, os grãos integrais. Então, isso que a gente fala, e hoje em dia, né, fala muito o termo de comida de verdade, alimento de verdade. Isso deve ser a base da alimentação. Então, 80% da nossa alimentação deve ser baseada naqueles alimentos. Ok? Alimentos pouco processados, 15%, vocês viram, então, que tem ali a parte onde que entra ali palmito também, umas gorduras, então, entre 15%. E alimentos ultraprocessados, né? Então, avaliem quem trabalha em escritório, como que está a gaveta de vocês do escritório, se tem bolacha, se tem muitos pacotes, ou dentro do armário de vocês, quanto que tem ali na despensa de casa a quantidade de alimentos ultraprocessados, tá? Então, quando a gente olha aquela lista de ingredientes que a gente não consegue nem identificar o que tem ali, né, nomes que a gente não conhece, numerações, então, que tem ali em alguns rótulos que são os conservantes, os corantes, então, fiquem atentos a isso. Posso ter, mas 5% fazer parte aí da nossa alimentação. Então, por onde começar? Né? Então, como eu me alimento hoje no meu café da manhã? Importante que a gente avalie. Então, como eu alimento no meu café da manhã? Como que é a minha fome nesse horário? Eu tenho fome no horário do café da manhã? Eu acordo com fome? E quando eu penso nessa minha fome, pensando sempre, gente, gosto de trabalhar isso no consultório, minha fome numa escala de 0 a 10. Então, como que é essa minha fome? Eu vou falar mais para frente também disso aqui, tá? Mas só para vocês entenderem como que é. É uma fome pequenininha, é uma fome grande, é uma fome ok, se eu pular o café da manhã, eu fico bem, ou se eu pulo o café da manhã, eu chego no lanche da manhã, eu tenho necessidade de lanche da manhã, ou eu acabo pulando o lanche da manhã e chego no almoço com muita fome. Então, como que é essa minha fome? E como que eu me alimento? Então, se eu tenho uma fome pequena, eu vou comer só alguma coisa numa quantidade pequena. Então, eu vou comer um pedaço de queijo, né? Eu vou comer uma fruta, eu vou comer uma fatia de pão com queijo. Então, como que eu avalio? Eu tenho uma fome um pouquinho maior, interessante eu colocar uma proteína, posso colocar um ovo mexido, um omelete, um ovo cozido, um ovo mexido com pão, uma tapioca, uma crepioca, uma fruta com aveia. Então, a hidratação é importantíssima de manhã, então, primeira coisa que a gente de manhã deveria fazer pelo tempo que a gente está em jejum, tempo que a gente descansou, é se hidratar, então, é tomar água nesse momento. Então, primeira coisa de manhã, o que a gente deve consumir é água, tá? Antes de comer qualquer coisa. Então, eu preciso da água para hidratar, ajudar o fígado, o rim, o nosso intestino a eliminar as toxinas aí que eles trabalharam bastante durante a noite. Então, avaliem isso. E o que dá para melhorar? Então, como está a minha alimentação e o que eu consigo melhorar nela? Então, minha alimentação está baseada em café com açúcar e pão com manteiga. Como que eu posso melhorar essa minha alimentação? Né? O que eu posso incluir? Eu trabalho também, com essa abordagem comportamental, eu não excluo nenhum alimento. Então, mesmo aquele alimento da coluna vermelha, essa pessoa tem alguma coisa que gosta, ou que ela mesmo que ela prepara, que seja mais elaborado, enfim, tem muito a questão nossa familiar, né? A gente tem muita relação com a comida,
desde a nossa infância, nada é proibido, mas quando eu vejo o contexto das minhas refeições, o que eu posso melhorar? Então, o que eu posso incluir, o que eu posso reduzir e o que eu preciso ter atenção. Então, não entra a palavra excluir na minha conduta, você não vai tirar nada, o que eu posso reduzir, nesse caso, dependendo do que for. Então, avaliem como estão, e a gente vai falando, e depois quem quiser perguntar, a gente pode falar ali, pegar um exemplo para falar um pouquinho sobre as refeições, tá? Preciso de lanche da manhã? Então, assim, dependendo do que eu comi, se eu comi de manhã, eu tenho necessidade de um lanche da manhã? Pode variar de acordo com o horário que a gente acorda, né? Então, a gente acorda cedo durante a semana, hoje, final de semana, vocês que têm o hábito de acordar mais cedo. Então, eu tenho necessidade de um lanche da manhã? Qual o nível da minha fome? Então, essa pergunta vai estar sempre presente, né? Então, a gente precisa fazer essa pergunta para nós mesmos, porque a gente precisa se conectar com o nosso corpo. Qual é o nível da minha fome? Para eu não comer no piloto automático, achar que estou ali num ciclo que ou todo mundo está comendo, eu vou comer, ou eu passei na cafeteria do meu trabalho, está todo mundo ali comendo, eu vou comer. Então, se pergunte qual é o nível da fome, se você tem necessidade, se você tem algum desconforto, né? Pensando naquela escala de fome de 0 a 10. Ideal nessa escala, que a gente sempre se alimente, quando a gente está ali numa escala de 6, 7, 8. Evitar comer, né? Então, com uma escala de 1, 2 de fome, então, às vezes dá para segurar, às vezes nem é fome, às vezes é sede, no nosso cérebro, a fome e a sede, eles estão lado a lado. E às vezes a gente se confunde fome com sede. A gente sentiu um desconforto, já acha que é fome. E muitas vezes era só o corpo pedindo um pouco de água. Tá? Então, o que seria também interessante eu consumir nesse horário do lanchinho da manhã? Então, o lanchinho da manhã, se eu tomei meu café da manhã, eu também posso consumir ali nesse momento uma fruta, algumas castanhas, um pedaço de queijo, alguma castanhas, barrinha, o queijinho, cenouras, né? Eu ia falar cenouras em palitinhos. Então, assim, alguma coisa pequena, porque daqui a um tempo eu já vou fazer minha refeição ali, uma das refeições principais, que vai ser o almoço. Então, alguma coisa pequena para esse momento, eu posso tomar um chá, eu preciso me hidratar. Para quem gosta do café, pode tomar o café. Ideal que mesmo no café da manhã, nesse horário, não seja cafés adoçados, então, que tente trabalhar a limpeza desse café, assim, para tirar o adocicado do café, para a gente evitar fazer estímulos o tempo inteiro de glicose, insulina para o nosso corpo. Se eu tiver que adoçar um pouquinho, que escolha adoçantes mais naturais, ali como stevia, como talmatina, são adoçantes mais naturais, ou um açúcar mascavo, se não gostar do doce do adoçante, um pouquinho de açúcar mascavo, o que for mais natural possível, mas trabalhar. Então, o paladar de café doce, ele é totalmente trabalhado. Quando a gente acostuma sem, a gente não consegue mais tomar café adocicado, tá? Almoço. Então, cheguei no meu almoço, né? Então, como que é esse seu almoço hoje? Você almoça em casa, almoça no trabalho, você leva marmita, você sai para comer no restaurante, o restaurante é à la carte, o restaurante é buffet. Como que é esse teu almoço hoje? Você come rápido? Mastiga muito rápido? Tem ali a presença de telas durante a refeição, então levou para o trabalho, mas está comendo em cima da mesa ou em casa, olhando para o computador, olhando para o celular, assistindo televisão. Então, assim, como que é esse seu momento da refeição? Então, importantíssimo que a gente se conecte, de novo, que eu falei com o nosso corpo, no momento de eu entender qual é a minha fome, mas nessa minha refeição também. Então, preparar um prato bonito, colorido,
se for em casa. Se eu levei a marmita para o trabalho, ideal que eu tire aquele meu alimento da marmita e coloque num prato para servir, né? Então, assim, nunca esquentar comida dentro de marmita, principalmente se a marmita for de plástico. Então, isso a gente está contaminando, né, intoxicando o nosso corpo. Então, coloca num prato bonito, agradeça esse alimento, honre esse alimento que tem ali no prato, se conecte com ele, né? Então, eu falo do honrar, porque imagina, às vezes, uma cenoura que tem ali, um alface, um legumes, qualquer coisa que tem nesse prato, qual é o processo todo que passou, quem plantou esse alimento, quem cuidou desse alimento, quem colheu esse alimento, todo o processo da cadeia, então como ele precisa ser ali tratado ali com muito carinho e respeito esse alimento. Nossa conexão é muito importante e isso ajuda até na gente na absorção desses nutrientes, no nosso metabolismo, entender de novo essa conexão ali com a minha fome, com a minha saciedade, por isso que eu não devo ter distrações nesse momento e mastigar muito bem, então a gente só tem dente na boca, então para quem come rápido, não tenho dente, eu não consigo quebrar mais o alimento depois que saiu da minha boca, então quanto mais mastiga, mais a gente passa sinal para o cérebro que a gente está se alimentando, e ele vai passando, olha, tá tudo bem, eu já estou satisfeito, estou saciado, porque se eu tenho distrações ali com a tela, com o celular, eu não consigo prestar atenção, né? Então, se eu estou aqui e olhando meu telefone, eu não vou estar fazendo duas coisas bem feitas. Então, e o nosso cérebro é a mesma coisa, ele precisa estar atento e conectado com a comida. Tem estudos, já tem um estudo que diz, né, vários estudos, que se eu estou distraído com telas durante as minhas refeições, a chance de eu comer até 20% a mais do que eu precisaria comer. E aí eu já acabo terminando, às vezes, a refeição com a sensação, nossa, eu estou cheio, né? E eu devo sair da mesa satisfeito. Então, satisfeito, saciado, e até com o pensamento, eu comeria até mais um pouquinho mais, mas eu já estou satisfeito. Olhando para o prato da refeição, do almoço de vocês, o que eu preciso incluir? Será que meu prato está muito monocromático? Ele está ali arroz com feijão, ou um frango e uma batata? Então, pense o que eu preciso incluir. Precisa ter uma cor laranja, precisa ter cor verde, e o que vocês gostarem, o que fizer sentido para vocês. Então, mas ideal que o nosso prato tenha 5 cores, tenham 5 cores, porque nas cores que estão as vitaminas e minerais. Então, se eu tenho prato monocromático, eu não tenho variações de vitaminas e minerais. Então, é importante que eu tenha cores nos pratos. O que eu preciso evitar no meu almoço? O que eu preciso ou reduzir, né? Então, como que está a minha saúde? Como que eu estou? Será que eu preciso evitar um pouco de, se eu me sirvo em buffet, de pegar um pastel, ou todo dia eu pegar uma fritura, né? Uma banana milanesa, um bife milanesa, uma mandioca frita, uma polenta, um pastel. Então, o que eu poderia evitar ou reduzir esse meu consumo? Então, avaliar isso também. Então, o que eu preciso aumentar, o que eu preciso incluir, o que eu preciso reduzir, o que eu preciso ter a atenção. Lanche da tarde. Então, qual horário tem fome? Como que é essa fome do lanche da tarde? Para mim, se eu fizer um lanchinho, tá bom? Ou eu preciso de 2 lanchinhos nesse momento, nesse período entre almoço e jantar? Normalmente, entre o almoço e o jantar, o intervalo é muito grande. Muitas pessoas não têm necessidade daquele lanche da manhã, entre o café da manhã e o almoço, dependendo de como foi a refeição do café da manhã. Mas essa distância de almoço e jantar é muito maior normalmente. Então, às vezes as pessoas precisam de um lanchinho. Eu super recomendo que esteja presente um lanchinho, ou 2, dependendo da hora que fez esse almoço. Então, para quem almoça meio-dia e meia, pode fazer um lanchinho às 3, né? Um lanchinho pequeno às 3 horas, então uma fruta, e depois umas 5:30 eu posso comer um sanduichinho, então uma combinação que eu vou fazer ali de uma proteína com um carboidrato, ou só uma proteína, tá? Então, quem são as proteínas? Então, né, para esse momento, são os iogurtes, são queijos,
as castanhas, elas têm proteína e têm gordura boa, então são o grupo ali das proteínas. Eu posso fazer um sanduíche que eu vou ter um frango desfiado, um atum, né, um pão com queijo, ou uma crepioca, se eu tiver em casa, algum lugar que faça, porque eu já estou combinando ali a farinha da tapioca com o ovo, então essa combinação, então, desse lanchinho. Então, eu posso ter 2 lanchinhos. E o que seria interessante consumir? Então, essas dicas que eu passei ali para vocês. Então, também ali posso ter cenoura em palitinho, pepino em palito, posso ter uma pastinha que eu acompanho, para quem gosta do hummus, né? O hummus que é a pastinha de grão de bico, o baba ganoush, que é a pastinha feita com berinjela, que é muito fácil de fazer tudo isso. Mesmo que eu não consiga fazer no supermercado, tem, e esses produtos, normalmente, eles são poucos ingredientes, a validade é muito curta, então eu posso comer, nesse sentido, um alimento ali que venha do mercado. Tudo que a gente compra da geladeira, a gente já percebe que a validade é diferente do alimento que está armazenado no armário, então eu consigo ter ali esse consumo também, desses alimentos, né? Então, e ali, como que eu devo consumir esses alimentos? Que, assim, evitar realmente, por exemplo, num lanche à tarde, eu vou comer só um pão na chapa. Então, um pão na chapa, quando a gente avalia, diante disso que eu apresentei para vocês, já falei ali, é também um alimento, está ali pobre nutricionalmente, né? Então, está monocromático, só o pão e uma manteiga, por exemplo. Então, se eu enriqueço esse pão com um ovo mexido, ou a tapioca com ovo, com queijo, ou se eu vou comer ali, fazer uma combinação de um leite com iogurte, uma castanha, eu estou ali enriquecendo a minha alimentação. Tá? Então, esse lanche da tarde é aquele perigo que eu falei de não abrir a gaveta e só pegar um pacote de bolacha, um salgadinho, alguma coisa muito prática. Tudo que é muito prática, normalmente é o que o nosso corpo não precisa. Então, a gente precisa planejar e organizar como que vai ser o nosso dia e a nossa semana. Jantar. Como que é a minha fome à noite? Né? Então, como que é essa fome na escala de 0 a 10? Eu estou chegando ainda, eu chego com muita fome? Avaliem como está o lanchinho da tarde. A gente falou agora. Então, ideal que eu não chegue com muita fome à noite. Eu como, né? Mas a quantidade ideal à noite precisa ser menor do que o que eu consumi na hora do almoço. Porque essa hora do jantar, o nosso corpo já está se preparando para dormir, para descansar. A nossa digestão, ela pode demorar até 4 horas para ser feita. Então, eu não posso dormir com a barriga muito cheia, com o sangue lá no estômago para fazer digestão, ao invés de estar aqui na minha cabeça para eu relaxar e ter uma boa noite de sono. Então, eu preciso avaliar ali como que está sendo o meu jantar. Alimentos poucos processados, ideal que estejam ali presentes nessa hora da refeição. Então, ali as verduras, os legumes, uma proteína, vou comer uma salada com uma proteína, eu quero comer uma crepioca, né? Eu não quero jantar, eu quero fazer um lanche, vou fazer só uma crepioca, ou eu vou fazer um sanduíche natural, tá tudo bem, não precisa ter, não posso comer lanche, eu comi o lanche à tarde, eu não posso comer à noite. Se eu tenho ali um lanche que eu estou fazendo, preparando, e com alimentos saudáveis, ali minimamente processados, não tem problema nenhum. Como que está esse meu jantar? Eu estou descontando minhas emoções na comida? Eu não tive um dia muito bom, eu briguei com o meu chefe, briguei com o marido, briguei com a amiga, briguei com a esposa. Como que estão minhas emoções? Eu estou ali comendo porque eu estou triste, eu estou comendo porque eu estou cansada. Então, identificar essas emoções para a emoção não virar comida. Normalmente, quando a gente tem uma emoção envolvida, né, pelo nosso dia, a gente vai buscar alimentos prazerosos. Então, excesso de carboidrato, né? Então, normalmente, vou querer um dia que eu vou querer a pizza, vou querer um hambúrguer, então vou querer uma alimentação porque os carboidratos, eles aumentam neurotransmissores que dão uma sensação de bem-estar para a gente. Então, aumenta a serotonina, dopamina, então a gente vai ficar sentindo bem depois
Só que aquela emoção que eu tenho, ela não vai sumir por conta da comida. Só que eu interferi ali na minha refeição, no que eu poderia ter nutrido melhor. Então, se eu estou cansada, o meu corpo precisa descansar. Eu preciso tomar um banho relaxante, eu posso dormir um pouquinho antes de fazer a refeição, dependendo do tempo que eu tenho. Se eu estou triste com alguém, eu preciso conversar com essa pessoa, ou eu vou chorar, o que eu preciso fazer com essa emoção? Então, a gente precisa dar nome às emoções e cuidar delas como elas precisam ser cuidadas. Não é a comida que resolve ali determinadas e a grande maioria das emoções. Beleza? Show, show. Depois do jantar. Sinto fome depois do jantar? Eu preciso de uma ceia, né? Ceia é o nome que a gente dá para essa refeição pós-jantar. Então, que é também como se fosse um mini lanchinho. Então, eu preciso fazer uma ceia. Se eu jantei às 7 da noite, se vou dormir às 11 ou 10 e poucas, será que eu preciso? Eu posso tomar um chá. Esses chás são muito bem-vindos à noite, uns chás assim de ervas mais calmantes, de melissa, de maracujá, de hortelã, de erva cidreira, camomila. Posso misturar 3 ervas dessa para dormir. Eu tenho uma fominha, estou com uma fominha, um incômodo, um desconforto, né? Então minha barriga está começando a incomodar. Então posso comer uma fruta, posso tomar um iogurte, né? Então assim, avaliem essa fome, né? Então esses alimentos que seriam mais propícios para esse momento também. Então, um pedacinho de queijo, né? Então, avalie uma fruta, um pedacinho de queijo, o iogurte, um chá. Então, sempre avalie se tem necessidade ou não. Não comam por rotina, ou não comam porque eu preciso acompanhar alguém para o jantar. Nossa, eu nem tenho fome, eu nem jantaria, porque para mim mais importante é o café da manhã, meu almoço e já fiz um lanche da tarde. Ah, mas eu vou jantar porque eu preciso acompanhar o meu marido, né? Como que ele vai comer sozinho? Senta na mesa, faz companhia, conversa, né? Conversa, explica que às vezes para esse momento você não tem fome, porque você já fez o teu lanchinho, ou repensa se o teu lanchinho também não está muito reforçado, e aí você reduz a quantidade, se esse momento é importante, e aí você só come um bife com alguma salada, com grelhado, um legumes com grelhado, uma sopa. Então, tudo a gente pode ali repensar para não ficar com excesso também ali nesse momento, e nem ficar comendo para agradar ao outro. A gente tem que se agradar primeiro. A pessoa mais importante na nossa vida somos nós mesmos. Então, como está a hidratação? Então, como eu falei da hidratação, como que está a hidratação de vocês no dia a dia? Tem tomado água suficiente? Tem sempre a garrafinha por perto? Um copo de água por perto? Então, esse é o cálculo. Então, façam o cálculo de vocês, peguem 35 ml, né? Então, 35 vezes o peso atual de vocês. O resultado é a quantidade de água que vocês precisam ao dia. Então, esse exemplo que eu deixei, 35 ml vezes 60 quilos, 2 litros e 100. Então, eu vou dividir isso ao longo do dia. Lembrem, desde a hora que eu acordei, que o ideal, o perfeito, é tomar 500 ml de água ali nos primeiros 20, 25 minutos que a gente acorda. Ideal que essa água, logo cedo, seja uma água natural. Não tomem água gelada. O máximo é uma água mais fresquinha, mas não super gelada nesse momento. Então, vou tomar, se eu já bato essa meta de 500 ml, para quem está acostumado, maravilhoso, já foi aí 1/4 da quantidade de água por dia. Aí você tem ali mais muitas horas para distribuindo essa água ao longo. A água, a gente não deve tomar. Essa água da manhã, que eu falei, que é o espaço menor para 500 ml, ok, a gente vai tomar um pouquinho mais rápido ali nesse período. Depois eu posso ir tomando devagarzinho ao longo do dia, para não ter que ir ao banheiro. Quanto mais rápido eu tomo água, se eu fico água e não tomei nada, agora eu vou tomar 2 copos, rapidinho eu tenho vontade de ir ao banheiro. Se eu vou tomando de pouquinho em pouquinho, essa água vai sendo muito melhor absorvida pelo nosso corpo e eu demoro muito mais tempo para ir ao banheiro. Não tenho essa necessidade. Tem um vídeo muito interessante que mostra uma pessoa segurando uma esponja, não sei se vocês já viram, uma esponja,
e girando uma jarra de água em cima rápido. Então, logo essa esponja se fica encharcada e já começa a pingar. Então, isso é quando toma água rápido. Se você pega essa esponja e coloca a mesma quantidade, vai colocando bem devagarzinho, a esponja também vai absorvendo essa água e demora mais tempo para pingar. Então, é essa relação quando a gente toma água muito rápido e quando a gente toma água aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. Então, como eu falei, entendendo a fome. É uma fominha? É uma fomona? É uma vontade? É uma vontadezinha? Ou uma vontadezona? Então, vamos entender um pouquinho o que é isso. É uma fominha? Numa escala de 0 a 10, eu estou ali com uma fominha 1, 2, 3. Então, eu vou comer algo, né? Se eu não puder esperar para a próxima refeição, eu vou comer alguma coisa só para tirar esse meu desconforto. Umas castanhas, uma fruta, um pedaço de queijo, né? Então, alguma coisa, um iogurte. É uma fomona, então, muito cuidado para não chegar em refeições com essa fomona. Então, 9, 10, estou morrendo de fome. Eu não vou selecionar, eu vou comer mais do que eu gostaria e ideal que a gente não deixe chegar nessa fomona. Então, porque a gente acaba não racionalizando ali nesse momento, beleza? O que é vontade, vontadezinha, vontadezona? É vontade? A vontade, normalmente a gente pode esperar, tá? Então, nossa, eu tô com uma vontade de comer o feijão da minha mãe, né, a feijoada da minha mãe, que seja, eu consigo esperar. A vontade, ela é mais específica e ela espera. Vontadezinha é quando a gente viu normalmente. Então, eu estou em casa, eu estou no escritório, eu passei na mesa de alguém, eu vi que ele estava com uma bolacha, uma balinha, eu fiquei com uma vontadezinha e acabei ali pegando, isso é uma vontadezinha. E a vontadezona é quando ali eu quero devorar, quando estou ali com muita vontade de determinado alimento, porque eu demorei muito para me alimentar e acabo ali passando da minha fome e agora viro e gerei emoção junto com ela. Então, vontadezona normalmente ela está ligada com a emoção. Então, nossa, eu cheguei, estou morrendo de vontade, agora eu quero comer pizza, quero comer um hambúrguer. Então, a vontadezona normalmente ela vem de mão dadas junto com uma emoção. Tá? Então, como nós somos aí 90%, 95% emoção, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque são ali nessas, principalmente nas vontadezinhas e nas vontadezonas, que a gente acaba mexendo com o nosso peso, com o sobrepeso e com as nossas escolhas ali que não são tão saudáveis. Ninguém tem fome. Nossa, ai que fome de pizza. Como a gente fala, eu tenho vontade, ai que vontade de comer uma pizza hoje. Ai que vontade de comer um hambúrguer. Quando a gente tem fome de verdade, o nosso corpo, e conectado com o nosso corpo está pedindo para a gente comida de verdade. Arroz, feijão, legumes, verduras, é isso que o nosso corpo pede, tá? Então, para vocês colocarem aí em ação, né? Então, aplicarem isso que eu falei para vocês, treinarem, né? Então, esse hábito de pensar nos pratos coloridos, na composição, na variedade, variar ali esses ingredientes, os nutrientes, as preparações durante a semana, analisarem como que vocês estão, né, com essa conexão com o corpo, se eu preciso do café da manhã, se eu tenho necessidade do lanche da manhã ou não, posso pular, o meu almoço como é que tá, né, como que estão sendo feitas as preparações, o meu lanche da tarde, se eu preciso de um ou de dois, se eu estou comendo com muita emoção envolvida, né, então dependendo do meu dia, como eu estou no meu trabalho, na minha casa, na minha família, então avaliar essas emoções, o meu jantar, então, analisem tudo, façam os ajustes necessários. Então, ninguém vai andar numa linha reta sempre. Vai acontecer alguma coisa, vai ter uma emoção, que teve um deslize. Analisa, ajusta. Como que eu posso fazer ali de uma próxima vez e continuar ali seguindo? Então, é preciso aprender a nutrir com consciência, responsabilidade, amor e respeito. Quanto mais me amo, mais eu me nutro. É isso.
Tudo bem? O que acharam? Que legal, muito bom, tá? Muito bom. Né? Fez sentido para vocês? Muito, 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 Eu muito. gostei bastante também. Né? Uau! Então, assim, por quê? Como eu trabalho com essa abordagem mais comportamental, pessoal, né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar, né? Então, esse olhar amplo da alimentação, essa conexão com o nosso corpo, que eu falo que engorda a gente é a nossa cabeça, né? Antes de comer qualquer coisa, lembra que eu falei? A gente pensou, né? A gente sentiu, e dependendo de como eu vou tratando isso, eu vou ficando num ciclo ali. Muito também vem da nossa infância, né? Então, como que a gente foi criado, como que a gente tinha essa recompensa da comida. Então, nossa, eu era uma criança que ficava muito doente, nossa, eu vivia doente. Quando eu estava doente, minha mãe me fazia o bolo que eu queria, eu podia comer o que eu queria, eu podia tomar refrigerante, eu podia fazer o que eu queria quando eu era pequena, ali quando eu estava doente. E aí, às vezes, a gente cresce e a gente continua com isso também. Ah, eu estou doente, vou comer alguma coisa gostosa. Ah, eu estou triste, eu vou comer alguma coisa. Então, a gente acaba carregando muita coisa da infância por isso, né? Então, pelo que a gente viveu ali na nossa fase ali, de criança. Outras coisas também, então, também, às vezes, como uma restrição, né? Então, dependendo, como que eu não tinha em casa, não tinha não tinha condição de comer algum refrigerante, tomar refrigerante, ou comer alguma bolacha que eu via meus amigos, e agora eu sou um adulto, eu trabalho, eu posso, então eu falo assim, agora eu como o que eu quero, porque antes eu não podia. Então assim, como que é essa relação também nesse sentido? Então, a grande maioria tem muita raiz ali na infância. Então, isso é um trabalho que eu faço na minha mentoria. Então, depois, se vocês quiserem que eu apresente para vocês, ali eu deixei até no final da apresentação, como que é a minha mentoria, como que é meu método de trabalho, eu tenho mentoria em grupo que eu trabalho, tenho atendimento individualizado também, né, para quem que não quer fazer não gosta de grupo, aqui talvez vocês gostem. Eu já fiz os dois da Elo. É Reset Week, né? Isso. Que é em grupo, já fiz o Pérola. Individual, exatamente. Então, assim, são duas coisas diferentes, né? Então, a Luzia sabe, eu não fico só falando de comida, o que comeu, qual é teu peso, qual é isso, porque a nossa relação com a comida, ela está muito mais ligada, como eu falei, fora do nosso prato do que dentro do prato. Hoje em dia a gente faz ali um Google, põe GPT, minha filha, ali você cria ali um cardápio, né? Do jeito que você coloca ali, eu não gosto disso, gosto daquilo, inclua. Na internet você consegue, mas não é isso, né? Então não é sobre isso ali a alimentação, não é isso que faz a diferença, né? Então, assim, é muito mais trabalhar essa questão comportamental. Vamos para as perguntas? A Jennifer perguntou se o excesso de água faz mal. Então, nada é bom, né? Nada em excesso é bom. Então, quando eu também tenho excesso, por exemplo, eu fiz o meu cálculo, eu tenho que tomar 2 litros de água. Eu estou tomando 4, 5 litros de água. Você acaba aumentando tanto esse fluxo, como a água, ela vai ali para ela nutre o nosso corpo inteiro, cabelo, pele, unhas, células, todas. Eu, com excesso de água, eu acabo aumentando até o fluxo de absorver também os meus nutrientes, principalmente ali os micronutrientes, né, os sais. Então, assim, eu acabo eliminando demais. Então, eu falo que nada em excesso vale, né? Então, nem o excesso de água, nem o excesso de ter determinado alimento. Então, quando eu gosto de falar até das castanhas, né? Que tem muita gente que fala, brinca com a nutricionista, não me vem dar 2 castanhas de lanche, 3 castanhas, que eu prefiro nem comer, né? E eu gosto de explicar o porquê determinadas castanhas, realmente eu só posso comer 2 ou 3. No caso da castanha do Pará, por exemplo. Então, já respondi sobre a água, então faça o cálculo da água, o máximo que pode ter de extra dessa quantidade de água,
o que seria? Se eu faço atividade física, eu posso descontar aquela minha água do dia, dessa água que eu estou bebendo durante a atividade física. Então, meu cálculo deu 2 litros de água, mas quando eu estou treinando, eu tomo 1 litro de água. Beleza, eu posso tomar esses 3 litros, porque ali eu aumentei meu suor, também estou suando mais, estou gastando mais, está num dia mais quente, um ambiente mais quente, então, tranquilo, ali, esse extra durante a atividade física eu posso descontar, tá? Mas, meu cálculo deu 2 litros, eu estou tomando 5, reveja, Eu já né? errei Pode nisso ter aí, algum tá? outro Já errei nisso desequilíbrio. aí. Eu acho que essa pergunta é para mim, né? Eu já errei muito no excesso de água aí. Então, não tem necessidade aí desse excesso, assim, não preciso desse excesso. E aí, estou só pegando o link aí da castanha que eu estava falando, né? E eu falo que eu gosto de explicar nos mínimos detalhes, às vezes, as coisas para os pacientes entenderem. Eu não coloco goela abaixo, né? Então, goela abaixo para o paciente. Nossa, ó, é isso aqui que você vai comer. Nossa, mas será que isso faz parte da rotina do paciente, né? Como ele está ali, a vida dele, né? O que ele gosta, o que ele tem costume, o que faz parte da história dele com aquele alimento. Então, 2, 3 castanhas do Pará. Por quê? Porque a quantidade que tem suficiente de selênio, né? Que é um mineral assim, super importante para o nosso corpo. Só que em 3 castanhas eu consigo essa quantidade. Se eu vou falar, não, castanha do Pará eu adoro, eu como 10. Eu tenho um super excesso de selênio. Então, os benefícios do selênio, que ajuda para a nossa imunidade, para cabelo, para pele, para unha, tem inúmeras funções. Se eu como em excesso, eu vou ter queda de cabelo, eu vou me sentir cansada. E você acha que você vai lembrar que é por causa da castanha lá que você comeu mais? Né? Você vai colocar outras questões ali nesse dia. Eu trabalhei muito, não sei o que eu tenho. Então, assim, tudo tem que ter ali um equilíbrio. Então, falando até num prato saudável, né? Como que eu monto um prato saudável, principalmente das refeições principais, eu vou pensar num prato, 50% desse prato eu vou dividir entre verduras e legumes cozidos, né? Então, cenoura, brócolis, alface, as verduras cozidas, 50% desse prato vai estar composto com isso. A outra metade do prato eu vou dividir entre uma proteína, né? Então, se comer proteína animal, então carne, peixe, frango, ovo, suíno, qualquer uma delas. Depois, o carboidrato, então arroz, e depois o feijão. Não vou comer arroz, vou comer macarrão, vou comer batata, quero comer o arroz com a batata, então tenta ali pegar aquela parte que seria do arroz, vou dividir entre 2 carboidratos, não tem problema consumir 2 carboidratos, então fazer esse equilíbrio e pensando ali, olhar para o prato, deixa eu ver se meu prato está colorido, como que eu posso ali enriquecer ali mais ele. Clebiane levantou a mão, pode falar, Clebiane. Bom dia. Primeiro, eu quero te agradecer por esse encontro, a Luísa também. E eu gosto muito da nutrição comportamental mesmo. Eu fiz até uma pergunta específica, substituir o jantar por um açaí. No caso, minha filha tem 16 anos, umas 2 vezes na semana ela prefere. E às vezes eu deixo. Seria correto isso? Então, ideal, Clebiane, obrigada aí pela participação, pela pergunta, ideal que esse açaí dela fosse mais ali como aquela parte de um lanche da tarde, não como um jantar. O jantar eu posso substituir por um lanche, aquele exemplo que eu dei. Então, eu não quero comer arroz e feijão, mas eu vou comer um arroz, feijão e uma proteína, mas eu vou comer uma salada com proteína, vou comer um sanduíche, no caso dela, adolescente, vai fazer uma tapioca com frango, um sanduíche com frango ou atum, uma carne, mesmo ou um bifinho ali desfiadinho no sanduíche, ideal que tivesse ali mais nutrientes, né? O açaí, os açaís, normalmente, eles têm ali muito aquele xarope de guaraná, né? Então, assim, é uma dose muito grande de açúcar, de glicose que eu coloco, assim. Então, nossa, esporadicamente, mas 2 vezes por semana, quando a gente soma isso num mês, né? Se a gente pega ali, ó,
numa semana, pelo menos ali 8 vezes no mês dos jantares dela, ela vai estar substituindo por um açaí. Então, assim, ideal que esse açaí dela seja na parte da tarde. 2 vezes por semana também, mas que ele vire um lanche da tarde. Cuidado só para não ser um lanche também muito tarde, próximo do jantar, porque aí acaba interferindo na hora da refeição dela mesma. Então, ideal que não fosse ali como um jantar. Meus filhos também adoram, também tenho um filho de 17, de 12, eles adoram açaí, mas ali, quando eles querem, é ali entre 4 horas, 5 horas da tarde, aí eles tomam. Enriquecer esse açaí, né, então, se for em algum lugar, então, ter ali uma fruta junto com ele, algum grão, então aveia, alguma outra semente, então dá uma enriquecida neles, porque esses alimentos, eles ajudam nesse controle aí do açúcar, do guaraná, né, do xarope que tem ali dentro do açaí, então melhorar, né, deixar ele mais nutritivo. Então, é difícil, a gente encontra, tem as polpas que encontra no supermercado, só a polpa pura do açaí, aí é muito mais saudável, mas mesmo nesse caso, evitar substituir ali um jantar, principalmente para adolescente, eles estão ali em fase de crescimento, eles precisam de nutrientes para eles absorverem tudo que eles aprenderam na escola também, né? Então, eles precisam ali mais de vitaminas, de minerais, nessas refeições ali principais. Tá bom? Obrigada. Tá. A Jennifer também levantou a mão também. Pode falar, Jennifer. Oi, gente, bom dia. Então, Elô, eu queria saber como que a gente pode fazer a desconstrução de alguns alimentos que a gente sabe que faz mal à saúde, né? Mas só que são alimentos que a gente tem memória afetiva, que nem o miojo. Cara, eu sou apaixonada num miojo. Por quê? Porque eu tenho a memória afetiva de comer miojo com a minha mãe. Então, quando eu como aquele miojinho, eu vou lá no fundo do coração, aquilo me dá um conforto, sabe? Mas eu sei que eu tô comendo o pior alimento do mundo. Então, assim, eu preciso fazer a desconstrução disso. Então, Jennifer, excelente. É sobre isso que eu falo mesmo assim, essa questão aí da relação com a família. A gente tem muito disso, né? Então, disso aí que você falou do miojo, de bolo, de outras refeições. Nesse momento, Jennifer, assim, você comia com a sua mãe, você tinha quantos anos esse miojo? Ah, eu tinha 13, 14 anos. Entende? Então, assim, e hoje você tem? 30. E aí, com 30, com 13, Jennifer, eu acredito que você não tinha essa consciência do mal que fazia um miojo. Hoje em dia, você já tem essa consciência de adulta do mau alimento que é um miojo. Então, e tá tudo bem, a gente tem essa relação, mas o que eu posso melhorar nesse meu miojo que eu posso fazer, nesse meu macarrãozinho que eu posso fazer, né, para não prejudicar a minha saúde. Miojo é uma bomba de gordura, uma bomba de sódio, então, assim, não tem nada realmente ali que fala, nossa, isso aqui a gente aproveita do miojo, não tem nada do miojo que a gente aproveita. Então, avalia também, isso que como eu falei lembra que eu falei daqueles 5%? O miojo faz parte daqueles 5%, né? Que frequência que eu estou comendo esse miojo? A tua mãe é viva ou ela já faleceu? Faleceu. Então, você percebe que aí também vem isso, né? Então, essa memória que você tem dela, mas o que mais que você, Jennifer, você pode fazer para você se sentir próxima da sua mãe? Então, às vezes, refletir sobre isso. Nossa, o miojo eu lembro da minha mãe, mas o que mais eu gostava de fazer com a minha mãe que não prejudique a minha saúde, como comer um miojo? Então, assim, né? Às vezes, a gente assistia um filme juntos, a gente ficava... então, às vezes, ver um filme, comendo uma pipoca, que eu consigo comer uma pipoca... Um exemplo, tá? Uma pipoca do outro, fazendo uma preparação melhor. Ou se é do macarrão, que realmente, é o que você falou, o miojo ele é muito específico. Eu conseguiria substituir o macarrão com um cozimento rápido por aquele macarrão cabelinho de anjo também. Então, vou fazer aquele macarrão que cozinha em 3 minutos
só que ele é o tradicional, sem ser essa massa cheia de gordura que é a massa dos lamens da vida. Então, eu vou cozinhar rápido essa minha massa ali, assim, e vou comer, vou melhorar. O que eu posso fazer? Vou pôr um molhinho de tomate, vou pôr um pouquinho de manteiga, como que eu posso fazer isso? Mas tenta, Jennifer, trabalhar assim. O que mais eu gostava de fazer com a minha mãe? Né, que me remete ali, que me dá um quentinho no meu coração, que a gente gostava de fazer juntas, e entender essa posição, você ali com 13 anos, agora você com 30, o que agrega, né, ali nesse hoje ali Então, o ideal, então, é sempre a gente fazer, então, a perguntinha, né, antes de comer. Será que eu tô comendo agora? É pela vontade? É pela emoção? Exatamente. E aí, identificar isso e não comer, então. Porque se eu for querer comer pela emoção o miojo, então eu vou ali comer, né? Exatamente. E aí, é perfeito, Jennifer. Então, assim, se perguntar, porque lembra que a gente falou? 95% do tempo a gente é emoção, a gente age por emoção, né? Então, assim, trazer para o racional, né? Se eu estou num piloto automático ali da alimentação saudável e bater uma coisa me deu uma vontade, e estou dentro ali, 80% do meu dia, eu estou baseada em comida de verdade, alimento de verdade, tá tudo bem. A questão é quando eu vou pegar, e cada um vai saber como que está essa balança da alimentação, né? Se ela está balanceada, ou se ela está muito mais rica de alimentos ultraprocessados, né? Bolachas, salgadinhos e tudo isso está mais alta, está mais pesada na minha balança, e as verduras, legumes, o alimento de verdade está mais baixo. Então, eu preciso balancear, eu preciso deixar a parte de comida de verdade mais presente no meu dia, porque aí quando eu como ali, tudo esse comida de verdade que eu tenho, meu corpo consegue processar, né? E aí, quando eu vivo só de industrializados, ultraprocessados, eu tenho um corpo inchado, um corpo inflamado, um corpo cansado, com dores nas articulações, eu não tenho energia para fazer as coisas, eu esqueço tudo que eu vou fazer. Ai, o que eu ia fazer? O que eu ia pensar? Eu não lembro, não sei, né? Porque você não está nutrindo o corpo, né? Então, assim, a gente precisa avaliar se eu estou nutrindo o meu corpo ou só estou me alimentando. Então, isso faz diferença. Alimentar é comer. Vou dar o exemplo do miojo que você deu, mas comer alguma coisa ali só para matar a fome ou uma emoção. Então, aí eu não estou nutrindo. Então, eu preciso nutrir ele para. O nosso corpo é realmente uma engrenagem, é uma máquina perfeita, né? Mas ele precisa de nutrientes ali para funcionar e trazer saúde para a gente. Entendi. Porque é engraçado, eu já tive essa questão com miojo. De estar tão gostoso ali, fiz. Aí falei, nossa, tá gostoso, vou fazer outro. Pum, comi outro. E depois, a culpa é tão bizarra, tipo, por que que eu comi 2 miojos? Sabe? Então, assim, aí depois o prazer momentâneo se torna numa culpa, num negócio tão pior, tão ruim, que acaba que depois você fica assim, ai, não podia ter comido, pra que eu fui comer? E aí você finaliza, acaba. se fica se punindo, né? Sim. Então, por isso, Jennifer, porque aí você refletir. Quando a gente faz alguma coisa que não foi legal, ao invés de ficar se culpando, se penalizando, poxa vida, o que eu posso fazer da próxima vez, para eu não repetir isso? Entende? Ao invés de ficar. Porque a culpa, a punição, é uma energia muito baixa, né? Nossa, a gente vai lá com a nossa energia. Você estava naquele momento tão gostoso e felizinha lá comendo com da tua mãe, era uma energia legal da felicidade, da lembrança. Aí vem para a culpa, para a punição, é uma energia baixa, né? Então, assim, e isso não é legal. Então, é só refletir assim, poxa vida, nossa, eu não devia ter feito isso mesmo. Eu acho que eu não vou nem comprar mais miojo, para não cair na tentação de ter em casa e fazer isso, ou de uma próxima vez que eu tiver muita vontade de comer, eu sei que eu vou comer um. Por isso que eu falei da atenção plena. Então, essa hora não tem que ter nenhuma distração, não tem que ter nada perto, para você estar ali bem, trazer a consciência ali para aquele momento. E aí pode ser realmente que fala assim, nossa, eu falo, quer saber? Eu não preciso nem terminar esse um miojo. O pouquinho que eu comi aqui, eu já me conectei com a minha mãe, beleza? E não vou mais comer isso não, porque eu sei que não é saudável. Não deixa nem terminar o primeiro, muito menos ir para o segundo. Eu já nem compro, porque eu sei que se eu comprar, eu vou fazer. E na hora de passar no mercado também,
eu já não nem passo mais em frente da sessão, porque assim, específico. Eu gosto de tomate da Turma da Mônica, entendeu? É específico. Sim, sim. Você deve ter essa memória, deve ser esse daí é um que tem há 1000 anos, realmente é desde a infância. E a indústria, ela é sábia, ela sabe que ela está mexendo ali com essa memória das pessoas, né? Então, é a mesma carinha, o mesmo vermelhinho, né? Então, a gente traz ali, remete aí essa memória afetiva, né? Então, né? A gente vai até 7h30, então 7h10 agora. No máximo, posso ir até 7h30. Clebiane tem mais uma pergunta. Eu tenho algumas perguntas, mas não sei se vou conseguir fazer, mas pode fazer, Clebiane. Não, não tenho mais pergunta, não. Tem, não? Deixa eu te Eu perguntar. tenho várias, né? Mas deixa para uma outra ocasião. A gente vai ter que fazer um outro aí, tá, Elo? Nossa, Vamos lá. Uma só de pergunta. É verdade. Tá tudo bem. Eu gostei muito. tá muito rico, tá gostoso, tá gostoso. Elo, como que é a questão da saúde do intestino? Como que isso influencia no emagrecimento? Eu queria te perguntar isso. Excelente, excelente pergunta, né? Então, e cada vez mais estudos e gente abordando aí esse tema. Então, é uma coisa que também faz parte da minha consulta, do meu acompanhamento, é entender como que está a saúde do paciente. Então, como que é o intestino? Intestino é regular, eu vou todo dia ao banheiro, eu tenho prisão de ventre, ou eu vou muitas vezes ao banheiro, eu como vou ao banheiro, eu como vou ao banheiro. Então, nada desses excessos assim. Então, nem de ficar preso e nem de não ir ao banheiro é saudável. Então, o ideal, 1 ou 2 vezes ao banheiro, com o formato realmente como se fosse uma salsicha ou uma banana, precisa ter consistência, o cocô precisa afundar no vaso. Se ele boia, eu estou com excesso de gordura da minha refeição. Se minhas fezes estão muito mole, muito pastosas, eu preciso investigar. Primeiro saber se a pessoa como é que é, se ela já fez alguma cirurgia de vesícula, como que ela está, aí a absorção, a digestão da gordura, né, a quebra da gordura. Mas se não, se está tudo ok, se as fezes são muito mole e pastosas, eu posso investigar uma verminose. Então, nossas fezes falam muito da gente, tá? Falando do intestino, o intestino, lembra, né, ele é ligado ao intestino-cérebro pelo nervo vago. Então, a nossa relação com o intestino é muito importante, precisa ser saudável. O intestino, ele é responsável pela produção de 95% da nossa serotonina, que é o neurotransmissor que traz essa sensação de bem-estar. Ele é formado ali, eu falo como 2 exércitos de bactérias, de micro-organismos. Os micro-organismos bons e os que não são bons. Os bons, eles são alimentados pelo que a gente falou aqui, verduras, por legumes, por comida de verdade. Então, a gente alimenta as bactérias boas do nosso intestino, automaticamente o nosso intestino vai produzir mais serotonina, eu vou me sentir melhor com ele e eu vou ter menos necessidade de consumir doces e carboidratos, sabe? Por essas vontades, por esses alimentos. Quando ele está desequilibrado e as bactérias ruins estão ganhando, onde eu vou ter abdômen distendido, aumento de gases, dor no corpo, dor de cabeça, nas articulações, muita vontade de comer doce, porque eu estou alimentando essas bactérias ruins. Então, como a Jennifer falou, o meu prazer vai ser, ao invés de estar vindo pela produção de serotonina do meu intestino, o prazer eu vou estar buscando na comida. Então, e o que traz esse prazer? Os carboidratos, os doces, os açúcares, eles que quando a gente consome, aumenta serotonina, dopamina, então esses neurotransmissores, só que eles aumentam com essa comida e despenca rápido, e aí logo a gente quer mais e mais. Ao contrário de quando eu estou com o meu intestino equilibrado, eu posso até ter, nossa, eu almocei hoje e vou comer um docinho, mas pode ser pontual, não é fisiológico. Então, uma coisa vai ser pontual, porque meu intestino está equilibrado, está produzindo serotonina, outra coisa vai ser essa necessidade, porque a gente tem a necessidade de se sentir bem, né? De se sentir bem, de ter bem-estar.
Então, o intestino é fundamental que esteja regulado. Então, tudo precisa ser avaliado. E também eu nem consigo, num processo de emagrecimento, por exemplo, emagrecer, mesmo que eu vou 3 vezes no banheiro. Como eu estou indo 3 vezes, 4 vezes ao banheiro por dia, e nem estou absorvendo nutriente, eu não consigo emagrecer, eu não consigo ter uma tireoide que funciona bem, porque é no intestino que a gente absorve vitaminas e minerais, e se ele não está absorvendo bem, minha tireoide não vai funcionar bem, e meu metabolismo vai ficar mais lento. Então, como eu falei, nosso corpo é uma máquina, né, uma engrenagem, precisa estar funcionando ali tudo bem bacaninha. Eu envio um questionário para os meus pacientes, antes mesmo da consulta no consultório, eles já recebem 2 questionários. Um questionário que é da desbiose, para entender como que está esse equilíbrio das bactérias dele no intestino, e outro questionário é de sinais e sintomas, que eles vão falar, como que está a parte de cabeça? A cabeça, eu tenho dor de cabeça, meu olho lacrimeja, eu tenho coceira no olho, se eu tenho meu nariz, eu tenho ataque de espirro, se eu espirro muito, nossa, é um questionário super completo que vem a pessoa pontuando tudo isso. Para a pessoa estar saudável nesse questionário, ela tem que ter uma pontuação de abaixo de 20. Eu tenho questionário que a pessoa vem ali com 140 pontos. Então, aí a gente vai trabalhando, ele é bem completo, então eu vou trabalhando tudo. Fala das emoções, se eu sou muito irritado, se eu sou mais depressivo, tristeza. Então, muito completo esse questionário. Então, em cima disso tudo, também vejo o que a gente precisa ajustar, tanto da alimentação, se tem exames físicos também, exames de laboratório, eu cruzo o resultado de exames com esse outro questionário, e a gente vai ajustando tudo, intestino, as refeições, o dia a dia, as emoções, as recompensas que a gente faz, né, tudo isso. Show, show. Tem mais alguém que você pergunta? Tem mais tempo aí da gente? Tem? A questão da gordura saturada, ela é encontrada em vários alimentos. Ela é um vilão mesmo ou a gente pode consumir em pequenas quantidades sem nenhuma culpa ou medo? Exatamente. Excelente também aí pergunta, André. André tá afiado aí. A gordura perigosa que a gente tem que tomar cuidado é a gordura transgênica, né? Aquela que vem um T ali nos alimentos, ali falando que ela tem, dos alimentos, ali o T é dos alimentos transgênicos, e a gente tem, e dentro da tabela de ingredientes está assim, gordura trans, né? Que é gordura trans ali também. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, com essa gordura trans. Essa é a perigosa. A gordura saturada a gente pode e deve consumir, porque o nosso cérebro, gente, ele se alimenta de gordura saturada, tá? Então, a energia do nosso cérebro é gordura saturada. Então, a gente fica, às vezes, pensando tão preocupado com gordura, com consumo de gordura, e tirando, então, às vezes, a gente fica com falha também nessa questão, nossa parte cognitiva. Então, o nosso cérebro precisa. Então, essa gordura, ela pode vir, o óleo de coco, sabe? Um óleo de coco que está muito, já faz um tempo que ele é consumido, ele é um óleo rico em gordura saturada. Então, ele é um óleo que ele aguenta mais o calor quando a gente vai cozinhar, mas é um óleo importantíssimo para a gente dar energia para o cérebro. Alguém já ouviu falar, por exemplo, de tomar de manhã, assim, em algum momento do dia, um café com um pouquinho de óleo de coco? Já. Eu tô, né? Quem faz jejum. Café alguma coisa, café. Tem um nome específico aí. Tem o Bulletproof Coffee, né? Tem esse nome esquisito, mas chama Bulletproof Coffee, então é um café que você pode pôr ali um pouquinho de óleo de coco nele, pode pôr ali uma cúrcuma, uma canela, algum outro também, uma especiaria também para enriquecer mais esse café. Mas esse óleo de coco, para quem faz o jejum e toma esse café, além de eu não quebrar o jejum com ele, eu dou energia para o meu cérebro. Porque senão a pessoa, quando a gente fica muito tempo de jejum, você fala, nossa, não consigo nem mais pensar, né? Já alguém falou isso, nossa, não consigo nem mais pensar, estou com tanta fome que não consigo mais nem pensar. Quando a gente coloca esse óleo de coco, esse pouquinho de óleo de coco, um exemplo que eu estou dando no café, ele Então, resumo, a gordura saturada é importante.
tá? Então, assim, eu posso consumir. De novo, nada em excessos. Então, ali dela. Então, eu vou equilibrar com as gorduras ali, gordura do azeite, né, que é monoinsaturado, a gordura das castanhas também. Show, show. E o trigo? O trigo é vilão ou não? Tudo é individualizado, né? Então, eu não posso rotular um alimento. O trigo, ele mudou muito, né? De 40 anos para cá, a quantidade de glúten que tem dentro dele. Então, a questão do trigo é o glúten. Então, eu tenho o glúten, que é uma proteína inflamatória, que tem aumentado muitos casos de pessoas com doença celíaca, que é ali super sério, uma doença séria que vem, como a gente falou, nosso intestino. Tá? Então, eu fico lesionando o nosso intestino, e se eu já tenho uma tendência ali a ter desenvolver uma doença celíaca, isso vai acelerar. Então, o glúten eu preciso ter equilíbrio também ali no meu consumo, e o que eu puder consumir de trigo que não tenha glúten, é essencial, eu posso tirar ali, reduzir esse meu consumo. Então, a aveia é um alimento que teria glúten, eu consigo encontrar sem glúten. O trigo, ele vai ter sempre glúten, tá? Existem alguns fabricantes, algumas empresas que conseguem colocar no mercado alguma farinha sem o glúten. Então, o trigo, o vilão é por conta dele, André. Não sei se ficou meio confuso aí a minha explicação, é por conta dele. E cada um vai ter a sua sensibilidade. Então, eu comi um pão, nossa, tive desconforto, meu abdômen dilatou, aumentou meus gases, assim, o glúten prende meu intestino, eu como pão, logo vou ao banheiro. Então, como eu falo dessa conexão com o corpo, a gente precisa entender o que é. Eu falo que o nosso corpo dá sinal o tempo inteiro para a gente. Então, tem gente que escuta e tem gente que ignora, acha que está tudo normal, porque já acostumou ali com determinado ali, sintoma que ele causa. Tá? Então, assim, é esse controle. Então, avaliar. Tá? Tem gente que vai fazer mal, precisa tirar, né? Que no caso, de novo, não é o glúten o causador, e a gente consegue ter inúmeras outras farinhas para substituir o trigo. Que excelente, que excelente. A gente vai ter mais duas perguntas aqui. A Adriane perguntando se o jejum, quebrar o jejum com própolis e vinagre de maçã com limão. Nossa, deve ser uma delícia, hein? Própolis com vinagre de Própolis? maçã é o famoso shot da imunidade. Se isso é bom ou não. Eu não entendi. Brócolis? Não escutei. Própolis? Não, própolis com vinagre. Própolis. Eu fiz errado, não sei. Bem assim que faz, ó. Própolis. Espreme um limão com uma colher de vinagre de maçã e 15 gotas de própolis. Me ensinaram isso. Excelente. A Luzia sabe, assim, eu adoro shots, tenho e-books que eu compartilho com meus pacientes de várias receitas. Aqui na minha cozinha eu tenho uma bandejinha onde eu tenho ali minha alquimia ali para fazer meus shots ali. Então, a gente pode pegar uma base ácida, que pode ser o vinagre de maçã, ou o limão espremido, pode ser uma dessas bases. Própolis excelente para a imunidade, a gente pode tomar esse shot tanto de manhã quanto antes de dormir. E a gente pode colocar outras pitadas ali de A tal da ingrediente. cúrcuma. Cúrcuma é excelente anti-inflamatório, também tem várias funções, ajuda nas dores articulares, entre inúmeras outras, tá? Cúrcuma, gengibre, também gengibre em pó ou gengibre ralado, gengibre termogênico também ajuda para a imunidade. Eu estou aprendendo esses tipos de shots, que uma amiga minha, que é muito dessa medicina integrativa, por conta que eu já não tenho tireoide. Então, assim, ela tá me dando umas dicas para como dar uma acelerada, assim, no metabolismo, para não ter necessidade de introduzir mais medicações, já que eu já tomo. Aí ela foi e falou, amiga, toma esse tal desse shot, vai te fazer super bem. Aí eu, como sou a doida dos conselhos, né, já fui lá, menina, já comprei, vou experimentar daqui a pouco. Daqui a pouco eu já vou tomar esse negócio.
Isso. E o de vinagre, o vinagre eu gosto mais, Heloísa, prefiro o shot com vinagre de maçã antes de almoço, antes do almoço, antes do jantar, tá? Para o meu paladar. De manhã, eu gosto mais com limão espremido, então um pouquinho de água, sempre põe um pouquinho de água também. É a água ali com o vinagre, ou no caso, ali com o vinagre ou com o limão, ali com o própolis também. E aí, com gengibre, com a cúrcuma, se você quer potencializar ainda a ação da cúrcuma, você pode moer um pouquinho de pimenta preta, porque a peperina ajuda a potencializar essa ação da cúrcuma, pode colocar pimenta caiena, que mais que eu tenho? Nossa, tenho tanta coisa. Pode colocar, antes, por exemplo, de refeição, fazer o vinagre de maçã, água, vinagre de maçã e um pouquinho de farinha de berinjela, colocar psyllium também, que é outra farinha que ajuda a dar saciedade, diminuir o índice glicêmico do que a gente vai consumir. Então, assim, porque eu falo que tem uma alquimia, porque, nossa, tem realmente muitos ingredientes que a gente pode brincar ali, não preciso ficar repetida ali. Sempre fazer realmente, literalmente, um shot, né, para evitar esse ácido nos dentes. Então, assim, virar direto ali o shot, já toma uma água para dar uma limpada no paladar também em seguida. Tá bom, Jennifer? Muito obrigada, Elô. Imagina. Que show, galera. Que show. Eu acho que vamos finalizar ou tem mais uma? Você quer que eu apresente, André? Quer que eu mostre como que é que eu faço esse meu encontro em grupos? Pode fazer. Fica à vontade, Se tá? alguém tiver, só eu apresento aqui, se alguém que tiver. Pode fazer. Né? Então, o que é, né, essa minha mentoria? Né? Então, como eu falei, eu até mudei de nome, Luzi, antes eu falava Reset Week, que eu tinha junto com uma amiga psicóloga, agora eu conduzo ela sozinha. Então, é uma mentoria terapêutica de emagrecimento consciente, né? Então, um emagrecimento que eu trabalho, um emagrecimento e uma relação com a comida, né? Trabalhando a questão do auto-amor. Então, temas dos encontros, né, podem variar, podem ter outros diferentes, eu vou sentindo como que está o grupo. Então, autonomia e liberdade alimentar, a gente trabalha o auto-amor, questão do cérebro trino, o que é o cérebro trino, né? Nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro límbico e o nosso cérebro neocórtex, que é o cérebro ali, nosso maior e o racional. As funções do peso, a gente sabe que tem funções do peso, então o excesso de peso no nosso corpo, ele tem uma função, que pode ser por uma proteção, pelo destaque, por força, então a gente trabalha isso também. História do peso, então desde a parte da infância, tudo que a gente já viveu com o peso. Nossa criança interior, né, o quanto que eu estou ali, a minha relação com ela, o quanto que eu trago dessa criança interior até hoje, que todos nós temos, e a parte do sistema, faltou uma palavra, sistema familiar, então também faço umas movimentações sistêmicas junto ali com o grupo, é muito, muito, muito bacana. Então, a nutrição com abordagem comportamental pode ser a chave para o sucesso aí do emagrecimento, superando desafios como idade, menopausa, a falta de tempo, hipotiroidismo, falta de organização, planejamento, não gostar de atividade física, tenho muitas viagens, eventos, reuniões familiares, amigos, então tudo isso é trabalhado. Então, entre outras questões e objeções que as pessoas passam que não conseguem emagrecer, tá? Estratégias práticas, na importância da mudança de hábitos a longo prazo, como a nutrição, então nada de coisas radicais, apoio emocional, então vai transformar realmente aí a jornada de emagrecimento, promover saúde duradoura e bem-estar. Então, nada de, eu quero emagrecer porque eu tenho uma festa. Então, você pode emagrecer para aquela festa, mas a gente vai trabalhar para que esse emagrecimento se perpetue. Porque senão, se você passa essa mensagem para o seu cérebro que você quer emagrecer para aquela festa, quando chegou a festa, ele entende essa mensagem. Agora, já posso engordar que a festa já passou. Então, trabalho aí com a mentoria realmente em grupo, né? Então, aí em grupo para... meio lentinho. Grupo de mulheres ou individual, para homens e mulheres aí também. Então, o que faz parte, né, Então, os bônus para quem entra na mentoria. Então, a mentoria,
são 6 encontros em grupos semanais, tá? Então, por 6 semanas, nós nos encontramos em grupo, às de terça-feira, às 8 horas da noite. Os bônus que tem são 2 consultas individuais, então, a Luzia sabe, cada consulta minha individual, tanto online ou no consultório, ela tem um valor de R$ 450, então, entra como um bônus 2 consultas. Então, além dos encontros em grupo, eu vou ter 2 encontros online eu tenho 2 encontros online com os participantes, antes de começar a mentoria e no final da mentoria, tá? Como é feito por uma plataforma, dentro dessa plataforma tem um projeto Ação 30 Dias, que são 30 dias ali para ajudar na organização, na rotina, incluir hábitos, então, uma ação. Então, as consultas têm valor ali, o total de R$ 900, o projeto 147, e inúmeros e-books, como eu falei, e-book de shorts, e-books de receitas, e-books que trabalham a nossa parte do comer intuitivo, né, então, todo boa parte, não só e-book de receita, mas como os outros tipos de e-book para trabalhar a nossa parte comportamental. Então, só ali de bonificação, R$ 1.147 os pacientes, né, quem entra no grupo recebe. As consultas, né, então a gente vai trabalhar consulta, organização e planejamento, terapia alimentar, ou são minhas sugestões, ou eu deixo livre para a pessoa decidir o que ela quer trabalhar na consulta comigo. Eu quero um objetivo de diminuir gordura, aumentar a massa muscular, fica a critério de quem vai fazer as consultas comigo, tá? Então, quem quer participar, a minha nova turma vai começar dia 27 de fevereiro, agora, na próxima, né, sem ser a próxima terça-feira, outra terça-feira, os encontros são de terça-feira, às 8 horas da noite. E tem um delay aqui, parece. Excelente, excelente. Trabalho fantástico, trabalho fantástico. Não entrou aqui Não, acho que fechou 24, não? Deixa eu ver. Fechou 24? Então, peraí, deixa eu... Aí, eu ia apresentar, achei que tivesse o... Então, como que é, né? Eu achei que tinha o próximo slide. Então, qual é o valor da mentoria? Então, só de bônus ali, a pessoa recebe R$ 1.147. O valor da mentoria, né? Então, assim, para os pacientes que estão interessados que fecharem até amanhã, né? Domingo à noite, o valor total é R$ 997, dividido em até 12 vezes de 97. Então, imagina só, então tem mais de bônus do que o valor ali na mentoria. Então, até amanhã à noite está saindo 997, como é feito por uma plataforma da Eduz, o pagamento é feito em 12, pode pagar em até 12 vezes de R$ 97, e depois ele volta ali, o valor dele que vai ser 1.497, tá? Eu falo que é um investimento, para quem tem convênio, a Luzia sabe, então quem tem convênio, eu emito nota fiscal, a pessoa pode pedir o reembolso no convênio também, e falo que é um investimento para a saúde, para a mudança ali de comportamento, né? Então, eu atendo inúmeros pacientes que chegam até mim, que fizeram um tratamento com Ozempic para emagrecer, eu falo, uma injeção de Ozempic custa R$ 1.000, e não está trazendo saúde nem mudando o comportamento de ninguém, né? É o atalho. O Ozempic é o atalho para quem quer uma fórmula mágica ali para um processo. Parou, tem uma paciente que veio, tomou 10 meses de Ozempic, então, no mínimo, ela investiu R$ 10.000 em Ozempic, emagreceu 10 quilos, ficou toda feliz. Ela parou, em 2 meses, ela já tinha engordado 12, né? Porque a cabeça, a mentalidade, o comportamento não mudou. Então, assim, a gente precisa trabalhar ali com isso. Beleza? Nossa, fantástico. Vamos tirar uma fantástico. foto para... Vamos! Vamos. Quem puder abrir a câmera aí, É. para a gente finalizar. Oi, Lô, eu vou passar os seus contatos também, deixar lá no grupo lá também, tá? E assim que essa aula subir para o Drive, eu compartilho lá no YouTube e te passo o link também nessa aula, caso você Combinado, queira também, tá? combinado.
Beleza. Gratidão. Aí eu passo esse link da mentoria que tem as informações, caso alguém tenha interesse, tenha alguma dúvida, quer me chamar no privado, entender melhor ali, ter mais informações ali de como funciona, se tiver algum parente ou algum amigo que veja que faça sentido, aí para o grupo de vocês, aí eu abro essa mesma condição aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gratidão, tá? Registradíssimo. Muito obrigada, Elô. Obrigada de Nossa, coração. valeu a pena atrasar um pouquinho, mas gratidão, Foi foi ótimo. transformação, tá? Obrigado, tá? Obrigada a vocês pela Gratidão, oportunidade, gente. contem comigo. Até mais, Tá gente. bom? Tudo de bom. Um Tchau, tchau. beijo, bom final de semana para vocês. Obrigada. Obrigada, Elô.